Olá, tudo bem com você? Espero que sim. A gente vai começar uma nova série de meditações na Bíblia e dessa vez o nosso assunto é a teologia do trabalho. Talvez na nossa cabeça essas duas palavras pareçam incompatíveis, né? A teologia é um assunto tão espiritual que fala sobre a Bíblia, sobre Deus. O que isso tem a ver com o trabalho que diz respeito ao nosso cotidiano, aquilo que a gente faz durante a semana, das 8 da manhã até as 6 da tarde? Bom, na realidade, o nosso primeiro erro é justamente pensar que existe uma divisão entre as coisas seculares e as espirituais. Na realidade, a gente pensa até mesmo que o trabalho, ele é fruto do pecado, né? Porque a gente não foi criado para sofrer tanto assim no nosso trabalho e que tudo aquilo que a gente faz é frustrante e logo a gente associa ao pecado, à queda do homem. Mas na realidade, o trabalho ele faz parte dos planos de Deus para o homem. Não só o trabalho, mas tudo aquilo que a gente faz está relacionado ao nosso propósito como criatura de Deus, que é a glória de Deus. Todas as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, sejam aquelas chamadas seculares como as espirituais, elas são pensadas para serem feitas à glória de Deus, né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, ele diz que quer comam ou bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, esse é o nosso objetivo como criatura de Deus e o trabalho, ele não é uma exceção. Bom, mas além disso, a gente precisa olhar para as origens, lá no começo de tudo, que é quando Deus cria todas as coisas. E lá a gente já vai ter algumas pistas de como Deus enxerga o trabalho e como ele orienta o homem também ao trabalho. Na realidade, a Bíblia começa com o trabalho, e a gente fica surpreso ao saber que antes mesmo do homem começar a trabalhar, Deus já trabalhava. E quando ele nos cria, a gente lê em Gênesis 1, verso 26, indo lá para o sexto dia, a gente vê Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nesses versículos, a gente vê a maneira como Deus cria o homem, uma maneira toda especial. Ao contrário de todas as outras criaturas, Deus projeta nessa criatura, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Isso talvez soe um pouco estranho quando a gente pensa que Deus é espírito, ele não tem uma figura para que o homem pudesse herdar essa imagem. Mas na realidade, quando se diz imagem e semelhança, são alguns atributos que Deus espelha no homem de forma limitada, né? Não perfeitamente igual a Deus, mas de uma maneira semelhante, como se fosse um representante de Deus na sua criação, a terra. Então, dessa maneira, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e muitos dos atributos de Deus são colocados no homem. Aquilo que diferencia o homem das outras criaturas, a sua razão, a sua consciência, a sua sabedoria, sua capacidade, mental, intelectual tão grande, tudo aquilo é para que o homem fizesse um trabalho replicando o trabalho de Deus aqui nesse mundo. Então, uma das coisas que Deus espelha no homem através da sua imagem e semelhança é a característica do trabalho, é a sua profissão. Sabe um filho quando olha para o pai e aprende a profissão do pai e quer trabalhar dessa maneira? É mais ou menos assim que Deus quer que o homem faça também em relação a ele. Que o homem olhe para Deus e o homem imite o ofício, a profissão de Deus. Bom, mas como que isso vai acontecer? Isso é algo que a gente deve olhar e explorar através desses versículos da criação e a gente vai entender melhor. Mas a gente já sabe de uma coisa, que uma boa teologia do trabalho começa com uma boa teologia sobre o homem. A quem o homem pertence, por que ele foi criado e qual é o seu objetivo final. Os nossos pais no jardim, Adão e Eva, eles foram orientados por Deus e eles deveriam trabalhar o trabalho do Criador. E esse trabalho do Criador traria glória ao Criador. Essa é a lógica. E é isso que Deus deseja para toda a sua criação. Nós somos parte dessa criação de Deus. Então, nas próximas meditações, a gente vai continuar explorando esse assunto e entendendo o que a teologia tem a ver com o trabalho. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço para todos.